pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, caras, eu sinto que é um dia que eu vou tomar um cancelamento. Cara, eu vou tomar um cancelamento, mas ainda bem que não vai ser por coisa séria, nem nada assim, sabe? É por coisa de personagem, aí eu posso dar risada desse cancelamento quando acontecer, entendeu? Porque hoje é dia de eu falar de opiniões impopulares de Stranger Things. Coisas que eu acho que a maioria das pessoas não acha. E se você comentar isso abertamente no Twitter, por exemplo, você vai tomar hate. Você vai tomar um monte de coisa assim que as pessoas vão distorcer o que você vai falar. Eu já sofri isso. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que é fã, efetivamente, assim, que usa a rede social pra falar do que gosta, infelizmente está suscetível a ouvir o que não quer também, a ouvir o que não gosta. Especialmente, né, eu já trouxe essa pauta aqui algumas vezes, o fã de Stranger Things é um fã que ele pode ser bem imaturo, ele pode distorcer muitas coisas do que você está falando. Eu estou nesse fandom desde 2016, então assim, eu vi bastante a evolução. Até 2017, 2018, tava bacana, aí depois da entrada da terceira temporada as coisas começaram a deslanchar um pouquinho e eu fiquei meio... muito complicado. Mas enfim, não vai ser a primeira vez que eu vou enfrentar esse tipo de coisa, e as pessoas falaram que gostariam de ver as minhas opiniões impopulares, então vamos lá. Mas lembrando aqui, gente, por favor, sejam respeitosos, tá? A minha opinião não é a sua opinião, não precisa ser igual. Se de repente eu falar uma opinião aqui que você acha que é popular e não impopular, tudo bem também, tá tudo tranquilo. Eu acredito que as opiniões que eu selecionei aqui, que eu escrevi, são opiniões impopulares. Mas se por acaso você vier e falar, ah, não, eu também tenho essa opinião, não é impopular não. Só porque eu e você temos a mesma opinião não significa que seja popular. Significa que eu e você temos a mesma opinião. Apenas isso, entendeu? Mas sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso vídeo. Mas assim, antes de eu começar o vídeo de hoje, eu vou pedir pra você, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar um like, tá bom? Porque tem muita gente que assiste o Plantão Geek que não é inscrito. Olha só que coisa doida. Então se inscreve aí no Plantão Geek, é de graça, é uma coisa super simples. Você pode ativar o sininho também, pra você sempre receber uma notificação quando eu publicar vídeo. Assim, não é certeza, né? Porque o YouTube, você sabe como é, meio trololô das ideias. Mas você pode fazer a sua parte, que é colocar o sininho aí. Você também pode conhecer os membros do canal, conhecer todos os benefícios pra você ser membro do Plantão Geek, que estão aparecendo aqui. Em algum lado aqui aparece os benefícios do Plantão Geek. E tem duas assinaturas diferentes, tá? Então tem alguns benefícios diferentes aí nas assinaturas que você pode conferir clicando no botão aí embaixo. E também pros fãs de Stranger Things, lá na loja do Plantão Geek, você tem estampas de Stranger Things, tem várias estampas bonitas pra camiseta, pra moletom, pra regata, pra manga longa. É uma blusa mais bonita que a outra, então você pode ir lá também dar uma olhadinha. Sem mais delongas, vamos começar aqui as opiniões impopulares. E eu tentei deixar, gente, só pra fazer esse parênteses, né? Eu tentei deixar da opinião menos pior até aquela que é realmente problemática, lá embaixo. Então, a tendência vai ser piorar, entendeu? Vai ser mais impopular ainda. Vamos lá, vamos começar a falar aqui. Então, vamos lá! Opinião impopular número 1 envolve um personagem. No caso, um personagem que foi introduzido na terceira temporada, que seria o Alexei. Gente, pra mim o Alexei foi completamente desnecessário na temporada. Eu sei que tem muita gente que gosta do Alexei, tem muita gente que acha ele divertido, tem muita gente que achou bacana as cenas dele com o Murray. Eu achei uma tortura. E eu queria falar, né, se isso não ficar claro ao decorrer do vídeo, que aqui são apenas opiniões pessoais minhas. Eu não tô usando profissional, eu não tô usando coisas de cinema ou coisas de trabalho aqui. Eu tô falando de mim. Eu, Miss Walker Giovanna, tá bom? Pra mim, gente, o Alexei foi desnecessário, porque no meu ponto de vista, os caras utilizaram o Alexei pra ele segurar uma caixinha ali um copo de milkshake, furar o copo e falar, olha só, tem um portal. Foi pra isso, só isso. Foi isso que o Alexei fez. De resto... Só que uma informação dessa você podia ter passado de qualquer forma. Tipo, se você for parar pra pensar que na primeira temporada eles explicaram todo o rolê que envolve a Terry Ives e o nascimento da Eleven e o que aconteceu com a Terry Ives em apenas fotos na biblioteca, uma sequência assim de, sei lá, 30 segundos que o Hopper tá puxando umas maquininhas pra ver umas matérias de jornal e não sei o que. Dessa forma eles apresentaram a Terry Ives, a história da Terry Ives, depois foram lá até a casa dela e conhecer um pouquinho da história da Eleven. Foi pra isso. E no caso do Alexei, eles botaram lá
o personagem do Alexei pra fazer um monte de piada, pro Hopper chamar ele de Smirnoff, e é isso. Depois veio a pior cena da história de Stranger Things, os inscritos até ficam me zoando por conta dessa cena, que é aquela cena que o Hopper traz uns lanches ali pro Alexei e ele tem que comer, aí, não, mas eu não pedi esse sabor aí de raspadinha. Não, mas eu quero esse sabor de raspadinha. Não, mas eu comi esse lanche. Os caras começam a brigar, sabe? E começam a tretar. É uma cena de mais de 4 minutos, gente. É uma cena de muito tempo pro cara fingir que vai embora, depois não vai embora, aí fura o canudo, sabe? É uns negócios assim que você fica, o que eu tô assistindo? Por quê? Que é isso, sabe? Eu achei umas piadas tão besta. Achei tão sem graça. Achei tão batido, na verdade. Então, assim, pra mim, Alexei foi um personagem desnecessário. Ele não era necessário na trama pra que as coisas fossem entendidas. Eles tornaram ele necessário ali em uma cena, mas aí o resto todo da temporada ficou ali, ele virando um personagem cômico, fazendo piadinha com o Murray, entendeu? Por isso que quando o Alexei morreu lá na terceira temporada, eu falei, foi justamente essa a minha reação. Exatamente essa. O cara deu um tiro, eu falei, putz. Eu não sofri, eu não chorei, eu não fiquei com dó, não teve nada disso, porque eu tava tão incomodado que nem tchum pra mim, sabe? Eu fico muito triste, cara, desaberto, filho da puta! Mas assim, chega de falar da Alexei agora, vamos pra nossa segunda opinião impopular, que seria, o melhor episódio da segunda temporada pra mim foi o episódio 7. Eu sei que é uma opinião impopular, porque tem muita gente que não gosta do episódio 7, que seria o episódio da Kali, né? Pra fácil memória aí de vocês, é o episódio da Kali e da Eleven, que é focado só nelas. Tem muita gente que não gosta desse episódio, e eu diria que não é nem porque ele é mal feito ou qualquer coisa assim, ou porque a pessoa não acha que é importante. Eu nunca vi uma pessoa ver esse episódio e falar que não era importante. Mas eu acredito, né? Eu puxando minha memória aqui de 2017, 2018, quando eu estava nesse fandom, as pessoas ficaram frustradas. Por quê? Porque o episódio anterior terminava com a invasão do laboratório, né? Os Demodog ali invadiram o laboratório e aí o episódio seguinte não mostrou o laboratório, mostrou a Kali com a Eleven. Então me parece que esse episódio foi colocado na hora errada, mas eu nunca vi ninguém falar que esse episódio é desnecessário, que esse episódio, nossa, muito podre. Não, a pessoa ela fica frustrada e eu acho que ela confunde na hora de usar um adjetivo ali. E isso faz com que a pessoa não considere que o episódio seja bom, por mais que ela mesma reconheça que foi necessário o episódio, sabe? É meio doido isso. Pra mim, o 7º episódio foi o melhor episódio que teve e, na minha perspectiva, muitas coisas da temporada não iam funcionar se não tivesse esse episódio 7. Ao mesmo tempo, eu adoro falar sobre ele, porque enquanto tá todo mundo falando assim, não gosto muito, não curto muito, não sou muito fã, não sei o que, todo mundo acha legal a Eleven com aquela maquiagem punk, né? Virou camiseta, virou uns negócios assim, e tem aquela frase bitching, que é usada depois até na terceira temporada. E aí eu já fico pensando, nossa, se fosse tão cocô, por que saiu coisa desse episódio? Por que tem camiseta só desse episódio? Que é um visual que a Eleven usa nesse episódio e no episódio seguinte, assim. Tipo, no final da série. Mas ele é introduzido nesse episódio e geralmente tem a cara da Eleven com a frase bitching. Pra mim é um episódio muito bom, porque eu queria muito ter sabido mais da Kali. Pra mim podia até ter tido mais informação ainda, eu não ia ligar. Achei muito bacana, porque focou bastante no psicológico da Eleven, expôs o gatilho dela. Inclusive, olha só, acabei de lembrar isso. No 4º episódio, a gente tem um foco tão grande nas inseguranças da Eleven, né? Na questão dela com o Mike, na questão dela com o Brenner. Só que a gente não ia fazer ideia disso daí se não tivesse tido lá na segunda temporada, no episódio 7, uma visãozinha ali, né? Uma manipulação ali da Kali, que o Brenner surgiu ali na frente da Eleven, né? A Kali manipulou a mente da Eleven para que isso acontecesse. E o Brenner fala, olha, você tem uma ferida, Eleven, que se você não cuidar, ela eventualmente vai te matar. Isso quer dizer o quê? Que se você tem os seus traumas e se você não cuidar dos seus traumas, isso vai dominar você e não vai te deixar viver. É isso que quer dizer. Essa mensagem é tão importante que ela é refeita na terceira temporada através da carta ali do Hopper e é um dos plots ali da 4ª temporada. É um dos plots principais, que é o plot do laboratório. Então, pra mim, com certeza, o 7º episódio ali da segunda temporada é o melhor que tem desta temporada em questão. Beleza, mané!
Opinião impopular número 3 agora. Vamos lá, eu também vou falar de um personagem, que no caso é a personagem Karen Wheeler. E, gente, a Karen Wheeler, na minha opinião, é muito subestimada. Porque sempre eu encontro aí algumas pessoas, quando vão falar da Karen e tal, lembra o que dela? Lembra que ela quase traiu o marido dela, que ela foi ali com o Billy, não sei o que. Tem gente que até reduz a Karen porque ela flertou com o Billy. Porque teve isso, porque teve aquilo lá, porque ela deu em cima do cara, não sei o que. Então a Karen é meio irresponsável. Eu já ouvi esse adjetivo pra Karen e aí eu quis falecer. Porque pra mim, a questão da Karen é muito simples, né? A mãe do Mike. Ninguém fala nada pra ela, então ela não sabe de nada. É isso. Isso não é irresponsabilidade. Se ninguém te fala nada do que tá acontecendo, não é sua culpa. Você tá lá, você nunca que vai cogitar, tipo, ah, tá, é porque tem uma fenda temporal aqui na cidade onde eu moro e tem um monte de criatura saindo e tem uma mina com poder que é a namorada do meu filho. Você nunca que vai puxar um bagulho desse na sua cabeça. E eles não falam nada pra ela, então naturalmente ela não sabe nada. O que tem de irresponsável nisso? Ela não sabe porque os filhos não falam. Pra mim, as cenas que demonstram extremo carinho, assim, da Karen, são as cenas justamente que ela busca saber o que tá acontecendo ali, né? As coisas que ela consegue identificar. Então, por exemplo, a Nancy chega em casa chorando, falando que foi demitida. O que a Karen faz? Senta aqui na mesa, incentiva a filha a fazer as coisas que tem que ser feitas. Ela tá ajudando na narrativa sem ela saber. Só dela incentivar os filhos dela a fazer as coisas. Os Byers se mudam lá com a Eleven. O Mike chega em casa, ele vai abraçar quem? Ele vai abraçar a mãe dele. Isso é uma coisa que sempre acontece, inclusive em Stranger Things. Você tem várias cenas da Karen acolhendo o Mike, abraçando ele. Isso é uma forma de ajudar, sabe? Se ela fosse responsável, ela nem ia perceber o porquê que os filhos dela tá assim. Ela senta com o Mike ali na primeira temporada, inclusive, né? Quando o Will desaparece e tal, e ela fala, ó, eu quero que você saiba que você pode falar pra mim qualquer coisa. O Mike, ele finge uma doença ali pra ela, pra ele faltar à escola, porque ele tá ali com a Eleven e tudo mais na casa dele, na primeira temporada. E a Karen, ela nem briga que o Mike faltou na escola, porque ela associa, na cabeça dela, que tem a ver com o desaparecimento do Will. Então, são coisas que ela pode compreender ali do momento. Ela não vai puxar que tem uma mina com poder, ela não vai puxar que tem um portal ali acontecendo na cidade. Isso não vai acontecer pra ela. Agora, talvez aconteça, porque ela vai ter que ficar sabendo agora. E sem falar da cena mais importante pra mim, que define muito o caráter da Karen, é que sim, ela flertou com o Billy. Só que quando chegou a hora do vamos ver, ela arregou. Ela não foi, ela priorizou a família dela. Ela se arrumou toda, olhou pro marido podre dela, que tá lá, junto com a filha, e simplesmente não quis sair. Ela não quis abandonar ali a casa naquele momento. No dia seguinte foi super honesta com o Billy, ainda falou, olha, brisei, tô fazendo um bagulho muito errado, então eu amo minha família, sabe? Eu não quero estragar nada. E aí o pessoal vem falar que a Karen é uma Zé Ninguém, irresponsável, só lembra dela por conta de coisa de traição que nem chegou a acontecer. Eu falei, ah, pelo amor de Deus. Então assim, vocês subestimam a Karen. Pra mim, essa é a minha opinião impopular número 3. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Opinião impopular número 4. E agora vamos começar a piorar as opiniões, né? Steve Harrington é um personagem legal? Sim, é divertido. Mas é só isso mesmo. Porque pra mim o Steve é um personagem muito superficial. E tem muita gente que fala que ele tem uma grande evolução em Stranger Things e eu discordo completamente. Pra mim o Steve parou de se desenvolver ali na segunda temporada e desde então está fazendo exatamente a mesma coisa. Inclusive eles utilizam da mesma piada toda vez, falando que o Steve é a babá, o Steve cuida das crianças. Tipo, é isso que o personagem foi reduzido, tá ligado? E eu fico, meu Deus, o Steve é um personagem que ele tinha tanto potencial pra tanta coisa. Tem uma questão com os pais dele, que é muito interessante, que as pessoas tendem a não reparar. Ele mencionou já o próprio pai, porque que ele não quer trabalhar com o pai dele, porque ele quer ir pra uma faculdade, mas ele não consegue, aí ele trabalha em sorveteria, depois vai pra locadora e não sei o que. Tem uma questão ali pessoal do Steve que poderia ser trabalhada de uma forma tão legal, mas eles escolheram passar os últimos 7 anos de série, desde 2016, com a história do Steve cuidar das crianças e sofrer por amor. É isso. Não tem nada pessoal do Steve, é isso. É só pra dar um draminha e tal. E pra mim isso é muito superficial, gente. Eu gosto do personagem Steve, eu acho que grande parte das pessoas que gostam do Steve é mérito do Joe Keery, que é um ator muito natural, assim, pra fazer o Steve e tudo mais. Então, pra mim, o último momento que o Steve desenvolveu foi quando ele fez um pareio legal ali com o Dustin, e foi isso, sabe? Você mostra que ele não é uma pessoa ruim, que ele não é um carinha popular, naquele clichê e tudo mais, mas e aí? O que você faz com isso depois? Nada.
Você faz piada no Scoops Ahoy, sabe? Você vai lá e faz ele flertar com metade de Hawkins numa locadora. Faz ele sofrer pela Nancy numa coisa que obviamente não vai dar certo pra ele. É um bagulho assim, que você fica, meu Deus, o que está acontecendo, sabe? Então, essa é a minha quarta opinião impopular. The problem with Heidi is that she's going out of state for college. Quinta opinião impopular que eu vou começar a falar agora também envolve um personagem que seria o Murray. Galera, pra mim o Murray não deveria ter sido promovido a um personagem protagonista. Ele não deveria aparecer em todas as temporadas pra mim. Ele é um personagem que poderia aparecer em momentos específicos pra talvez ajudar em alguma coisa. Mas aí a partir do momento que você coloca o Murray com a Joyce, que você coloca ele com o Alexei, pra você fazer um alívio cômico, eu fico, cara, é sério que um detetive, um cara que tem conhecimento de várias coisas, ele sabe falar russo, ele sabe atirar, ele luta karatê, ele faz um monte de coisa que seria de fato útil pra muita coisa, você reduz isso tudo pra, vou fazer piadinha. Não, mas vocês dois, Hopper e Joyce, vocês precisam se pegar. Não sei o que. Jonathan e Nancy, vocês precisam se pegar. O cara vai e começa a lutar karatê no avião, sabe? Aí controla o avião, aí bate o avião, ninguém sai ferido, todo mundo sai 10/10. Aí o cara vai, amarra o outro na árvore e fala, aqui tem urso. Vai ter não sei o que, bababá. E eu tipo... zero paciência, sabe? Eu fiquei, meu Deus, o Murray, inclusive, é um personagem que, por mim, assim, como ele não é protagonista, como ele não seria protagonista, ele, inclusive, daria pra você matar. Só que isso, atualmente, na série, já não dá pra fazer muito, entendeu? O Murray, ele é tão, assim, ele é um personagem que ele tem essa falsa percepção que é importante, que no último episódio, ali, no final, quando todo mundo se reúne, o Murray nem tá com eles. O Murray simplesmente sumiu com o Dimitri, e você não sabe o que aconteceu com o Murray nem com o Dimitri no final da temporada, da quarta temporada, no caso. E aí eu fiquei, gente, sabe, pra mim o Murray é muito um personagem que é nem tchum. Ele foi útil em vários momentos, mas depois, infelizmente, foi reduzido a um personagem cômico. E aí, pra mim, isso não é muito legal. Então, essa é a minha opinião sobre isso. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. A sexta opinião aqui, impopular, é referente ao Billy e ao que aconteceu ali no final da terceira temporada. Galera, pra mim, o sacrifício do Billy no final da terceira temporada não fez sentido nenhum. Porque assim, nitidamente, eu vi o que eles queriam fazer. Eles queriam fazer uma ideia de que, olha só, o Billy, ele não é ruim por natureza. Mas isso é uma coisa que todo mundo deveria saber, sabe? Ninguém nasce ruim. Quando a pessoa, ela tem um mecanismo de defesa, ou ela se comporta de alguma forma extremamente negativa, ou até mesmo extremamente positiva, tanto faz, o seu comportamento é justificado pela sua criação, pelo ambiente que você convive, pelas coisas que você passou. Isso foi o que moldou você a ser você mesmo, basicamente isso. E aí eles quiseram deixar essa mensagem muito clara pro Billy. Beleza, bacana. Isso é interessante, você justificar que o Billy não é simplesmente um capeta e pronto. Só que você tem que parar pra pensar que ele ainda fez as coisas que fez. Ele merecia uma tentativa de redenção, é claro, se ele quisesse isso, mas não apaga o que ele já fez. Os anos e anos de tortura que ele fez a Max passar ali, que inclusive viraram plot na quarta temporada. Só que pra mim não fez sentido o Billy se sacrificar por alguém que ele não conhecia, que no caso é a Eleven. Você podia ter feito o Billy se sacrificar pra ele morrer no lugar da Max, por exemplo, sabe? Morrer defendendo a Max ou fazendo qualquer coisa assim. Você podia ter, sei lá, deixado a Eleven desacordada, aí a Max ia salvar ela e o Billy entrava no lugar da Max, qualquer coisa assim, sabe? Já que a Max e a Eleven estavam próximas, você podia ter aproveitado isso e o Billy ter salvado a irmã, já que é pra ela que ele pede desculpa, já que é pra ela que envolve a redenção, e não a Eleven. A Eleven fala uma meia dúzia de palavra bonita ali que o Billy precisava ouvir, né, que é tipo, coisas que remetem à mãe dele, bacana, só que isso não é o suficiente pra você se sacrificar pela menina que você não sabia o nome até 2 dias atrás. Então, pra mim, o sacrifício do Billy não fez muito sentido quando colocado com a Eleven. Não fez sentido ele se sacrificar pela Eleven, mas pela Max teria sido muito melhor. Não, porque isso aí é pra ser estudado mesmo, velho. E a última opinião aqui, impopular, que eu vou colocar como impopular, porque assim,
pode dar ruim essa última opinião que eu botei, mas enfim. Gente, não faz o mínimo sentido em você desejar que o Will fique com alguém ali, né? Sendo que ele nem sabe direito quem ele é. É um negócio assim, o personagem Will Byers, pra mim, ele está num processo que ele está descobrindo quem ele é. Todos nós participamos de um processo de autodescobrimento. A gente precisa conhecer ali o que a gente tem interesse, o que a gente não tem interesse, qual tipo de relacionamento nós gostaríamos de ter, o tipo de situação que a gente gostaria de passar e esse tipo de coisa. A gente tem que se conhecer. É muito importante a gente se conhecer pra gente poder se amar no final das contas. O ideal, assim, que eu acredito, é você, antes de você amar uma pessoa, você tem que se amar, você tem que se cuidar, você tem que se conhecer, pra que você consiga achar numa outra pessoa um parceiro ideal, uma parceira ideal. Então, por exemplo, tem muita gente que chega falando que, o Will precisa de um namorado, ele precisa muito de um namorado, não sei o que, não pode acabar a temporada sem o Will ter um namorado. Eu fico, por que não? Tipo, é sério que você prefere que coloquem um figurante aleatório nos últimos 5 minutos da série só pra falar que o Will tem um namorado? Tipo, eu prefiro que o Will passe num processo que ele se conheça e que ele se aceite e que ele se ame da forma que ele é, sabe? Que ele tenha menos insegurança sobre quem ele é, pra que ele busque um parceiro ideal pra ele. Se ele não se conhece, se ele tem medo, né, digamos assim, porque estamos nos anos 80, né, já tem, aliás, muito preconceito hoje em dia com pessoas LGBTQ+, imagina nos anos 80, como é que era, né? É uma coisa complicada, é uma coisa que a pessoa, ela vai passar por muitas coisas que só ela vai saber dizer o que é, sabe? E aí imagina, o Will, ele vai ter que passar por algumas coisas, ele vai ter que absorver algumas percepções sociais, assim, que as pessoas vão ter dele, é por isso que ele tem tanta insegurança, é por isso que ele é um personagem que ele se segura muito nas questões emocionais dele. Imagina você pegar uma pessoa, um personagem desse, que não está nesse momento, e falar que um namorado vai consertar ele, sabe? Ah, não, ele precisa de um namorado, não sei o que. Tipo, ele vai colocar toda a possibilidade de felicidade dele numa outra pessoa? Não, sabe? Eu acho isso muito errado de pensar. Eu acho, sinceramente, um pensamento errado, porque pra mim o Will deveria namorar um cara quando ele estivesse pronto pra isso, quando ele compreendesse certinho quem ele é. E eu não tô falando que o Will tem dúvidas da sexualidade dele, não estou falando isso, porque pra mim é muito nítido, é muito clara a sexualidade do Will. Mas você tem que compreender e processar isso pra você, entende? Toda pessoa que vai pensar na própria sexualidade, ela faz uma análise própria, é simples assim. Então, por exemplo, o pessoal, eu acho interessante a galera que acha bonitinho o Will com o Mike, né, gostaria de ver algo romântico, só que convenhamos, gente, não vai acontecer o Will e o Mike. Primeiro, porque o Will não é talarico, e segundo, porque o Mike não é um personagem com interesse em homens, isso é nítido, né? As pessoas, às vezes, tendem a distorcer cenas do Mike pra achar que a série tá falando uma coisa, sendo que não está. Você não faz um plot inteiro envolvendo a Eleven pro Mike, pra você, nos 45 do segundo tempo, na última temporada, falar, ah, não, deixa quieto, vamos colocar o Mike com o Will. Os caras utilizaram o Mike e Eleven pra vender a série, gente, pra vocês terem ideia, que isso tá na bíblia de roteiro da série, que inclusive tem um vídeo só disso, tá aqui. Mas eu queria deixar claro que pra mim foi a coisa mais realista do mundo mostrar que o Will tem interesse no Mike, porque quando você tá desabrochando a sua sexualidade, você vai ter interesse numa pessoa que está próxima de você, independente da sua orientação sexual. Você vai descobrir uma atração com alguém que é próximo de você, não é com uma pessoa aleatória, estranha. Você vai ter esse sentimento mais forte com alguém que você conhece. Então é natural que o Will tenha se sentido próximo do Mike pelos motivos que ele mesmo citou, né? Que ele mesmo fala na van. Ele fala ali da Eleven, do ponto de vista da Eleven, mas ele também fala do ponto de vista dele. O Will não é um personagem talarico. As pessoas acham que o Will é um personagem podre, assim, sabe? Que seria capaz de fazer uma coisa dessa. O Will, ele é tão bonzinho, ele é um personagem tão doce, sabe? Ele é tão carinhoso com as pessoas que ele, por exemplo, incentiva o Mike a abandonar a insegurança que o Mike tem e falar o que o Mike sente pela Eleven, porque o Mike tem aquela insegurança muito grande, né, que a gente já falou algumas vezes, dele não querer falar pra Eleven o que ele sente, porque ele tem medo da rejeição, ele tem medo de ser rejeitado no futuro, da Eleven perceber que ela é muito, assim, ela tá num patamar muito elevado e ele é um cara sortudo, só é um cara que tava ali e encontrou ela. Então ele sente um negócio tão forte por ela que ele não quer que doa muito quando o coração dele quebrar, porque ele tem certeza que a Eleven uma hora não vai querer mais ele, que a Eleven não precisa dele, sabe? E aí o Will é um personagem tão doce, ele é tão, assim, melhor amigo do Mike, tão próximo, se importa tanto com ele, que ele fala, tipo, diga o que você tá sentindo, porque ele sabe o quanto isso é importante. Mas as pessoas não fazem essa análise, as pessoas pensam que, não, tem que dar um namorado pro Will, pronto, acabou. E eu acho isso zoado, eu fico, gente, não é assim, sabe? Isso, inclusive, é um tipo de responsabilidade afetiva, né? Tem uma
uma parcela do fandom que vilaniza o Mike porque o Mike não retribuiu o Will. Tipo, imagina, gente, isso é um negócio tão problemático. Eu fico pensando, imagina você vilanizar, né, você tratar como o vilão da história, da sua história, uma pessoa que não retribuiu o seu sentimento. E eu tô falando numa questão, não assim, né, numa questão problemática, eu estou falando numa questão de que você descobre um crush por alguém e essa pessoa não tem crush em você de volta. Aí ela virou a vilã da sua história? Sabe, isso não faz muito sentido na minha cabeça. A pessoa, ela às vezes nem sabe que você tem crush dela, ou então ela não te vê da mesma forma e ela deve ser vilanizada por isso? Não, gente. Responsabilidade afetiva não é reciprocidade. São palavras diferentes. Ninguém deve ser o vilão da sua história porque não correspondeu ao seu crush. Não tem nada a ver. É claro que situações e situações, né, acontecem, mas eu tô falando aqui no caso de Stranger Things. O Mike é um personagem hétero. Ele não é vilão da história porque ele não ama o Will de volta da forma que o Will gostaria, sabe? O menino tá lá há 7 anos da vida dele, né? 7 anos assim, metaforicamente falando, porque a série é de 2016, tá? Mas ele tá lá todo esse tempo interessado na Eleven e apenas na Eleven, de acordo com ele desde o primeiro dia. E aí ele vai ser vilanizado porque ele não gosta do Will? Desse jeito, romântico, ele é melhor amigo do Will, mas ele não se interessa romanticamente? Pô, tem alguma coisa errada, né, gente? Pelo amor de Deus, tem um pouco de medo da galera que fala isso, sabe? Que eu já imagino essa galera trancafiando o crush delas, assim, numa masmorra e falando, me ame, pelo amor de Deus. Então eu fico com um pouco de medo. Então é por isso que eu deixei esse tópico por último, que pra mim seria muito interessante, por exemplo, você acabar a temporada com o Will sentindo interesse em outro rapaz, mas você não chega a ver essas conversas de fato, porque eu acho que o Will merece um tempo só pra isso. Eu não quero que alguém caia de paraquedas pra se relacionar com o Will. Eu quero que essa pessoa conheça ele de fato, converse com ele, só que é uma última temporada, entendeu? Na verdade, os roteiristas de ST vacilaram pra mim, deviam ter colocado há muito tempo. Devia ter colocado esse plot na terceira pra que você já conseguisse introduzir um outro personagem a tempo pra ser o par do Will, se esse fosse o objetivo. Mas pra mim, no ambiente que está agora, eu gostaria, como o próprio intérprete do Will fala, né, o Noah Schnapp, eu gostaria de ver o Will feliz e se aceitando, sabe? Ele sabendo perfeitamente quem ele é e ele feliz com isso, se sentindo livre de certa forma. É isso que eu quero pro Will. Eu não quero que caia um cara em 2 minutos de série faltando ali, de paraquedas pro Will do nada virar namorado dele. Não, eu quero que seja uma pessoa legal. Eu quero que o Will se ame. Pra mim vai ser muito gratificante o Will se aceitar assim, sabe? E começar a ser feliz. É isso que eu quero, porque eu gosto muito do personagem do Will. Então pra mim essa é a minha 7ª opinião impopular. Sometimes I think it's just... Eu só quero é ser feliz. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de Stranger Things, gosta de filmes, séries, esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!